Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado vive fazendo arte com quem vive pintando e bordando com a gente. Vamos falar com o Cláudio de Oliveira, chargista do jornal Agora, publicado pela Folha de São Paulo. Com vocês, mais um episódio e mais um bom papo no Ilustre Podcast. Oi, Cláudio. Bem-vindo ao Ilustre Podcast. Seu começo no humor gráfico foi na sua terra natal, não por acaso Natal, no Rio Grande do Norte. Com 13 anos você já estava desenhando na imprensa, na Tribuna do Norte, fazendo charges de futebol. Mas em 77 você já debutou nacionalmente num jornal importantíssimo que foi o Pasquim. Então conta desse começo aí tão adolescente, né? E da sua convivência com o Enfio nos anos 70 em Natal. Olá, Érico, tudo bem? Quero saudar você, os seus ouvintes e agradecer pelo convite para participar do seu programa Ilustre. Como você falou, Enfio foi morar em Natal em 1976. Enfio, ele era hemofílico e precisou fazer uma cirurgia no joelho nos Estados Unidos. E lá, o médico recomendou que ele tivesse bastante repouso. Ele voltou para o Brasil, ficou no Rio de Janeiro e uma vez no Maracanã foi ver o Fla-Flu e lá na tribuna da imprensa ele encontrou-se com o jornalista e comentarista esportivo João Saldanha. E João Saldanha aconselhou que ele fosse para Natal, que era uma cidade tranquila, agradável, que ele ia descansar bastante. E foi o que ele fez, né? E lá eu fui apresentado em Fio, eu estava no início de carreira, eu tinha 13 anos, colaborava com um jornal da cidade, um dos mais importantes, um jornal diário, fazendo charges sobre futebol. E Enfio, então, me convidou para toda quarta-feira ir à casa dele, levar os meus trabalhos, que ele mandaria com os dele num malote aéreo para o Pasquim. O Pasquim era um jornal, o mais importante jornal de humor do Brasil, teve um papel muito importante na resistência democrática, né? O jornal se notabilizou pelo combate bem-humorado ao regime autoritário que havia no Brasil naquela época, não é? E eu tinha 14 anos quando publiquei meu primeiro trabalho, em 77, e, enfim, o jornal era impróprio para menores de 16, mas eu não podia comprar, né? Eu podia colaborar, mas não comprar. Mas isso é gozação, na verdade, eu comprava o jornal, né? Enfim, teve um papel muito importante na minha carreira, eu devo muito a ele, né? E toda quarta-feira eu ia lá, ele me dava umas dicas de desenhos, né? Mas o mais importante que ele me passou foi a visão do papel do cartunista, do papel do humor, não é? Ele dizia que nós, cartunistas, que geralmente ocupamos um espaço nobre no jornal, na revista, no jornal é ali na página editorial, ou então na primeira página, né? É um espaço na grande imprensa que poucos têm e que, portanto, nós devíamos usá-lo com muita responsabilidade. O papel do cartunista não é fazer gracinha com quem está no poder, é mais de fazer uma crítica contundente para quem está no poder, que é quem tem os instrumentos, né, para melhorar as condições de vida dos cidadãos. Então, nós, cartunistas, segundo o Enfio me falava na época, né, devia tentar se tornar um porta-voz dos cidadãos, né, para cobrar políticas públicas, políticas que melhorassem a vida de todos. Então, esse foi o grande ensinamento que Enfio me deu, que eu tento pôr em prática durante toda a minha carreira de cartunista, né, que não era só o pensamento de Enfio, né, era também o pensamento predominante e ainda hoje predomina nos cartunistas, né. O próprio Enfio citava Milor Fernandes, que dizia que se o humor não é só uma piada, se não for crítico, não é humor, não é? É mera piada.
E na época eu lia o Pasquim, e, enfim, eu me sinto um filhote do Pasquim, não é? Que tinha figuras, os grandes cartunistas, como além de Milor, Fio, tinha Ziraldo, Jaguar, não é? E todos eles exercitavam a sua profissão com essa diretriz, não é? De fazer a crítica a quem está no poder. Não é? O lema do Pasquim, eu lembro que o Pasquim sempre se referia à história de um espanhol anarquista, né, que teria naufragado, e ao chegar numa ilha, a primeira coisa que ele pergunta é se há governo, né? Há governo em esta isla? Se há, soy contra. Ou seja, o papel de criticismo do humor, né? Então foi esse grande ensinamento de Fio e da patota do Pasquim que eu guardo comigo até hoje, né, no meu exercício profissional. Queria comentar aqui de um episódio, de uma vivência, de uma experiência que eu acredito que tenha sido marcante, definitiva e inesquecível para você, para a sua vida, né, Cláudio? Que foi a sua formação em artes gráficas na Universidade Carlos, na Escola Superior de Artes Industriais, em Praga. Eu estudei em Praga, na então Tchecoslováquia, de 1989 a 1992. Antes, eu tinha feito o curso de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu entrei em 1982 e concluí o curso em 1985. Mas o curso de jornalismo foi muito importante para mim e ainda hoje me serve muito, porque a atividade do chargista, ela é também uma atividade jornalística, né, de todo modo. Mas eu sentia falta de me aperfeiçoar, né, no desenho. Eu era um autodidata no desenho, eu sempre desenhei, tive dicas dos cartunistas lá da minha terra, do pessoal mais velho, da antiga, não é? Mas eu não tinha um estudo sistemático e orientado do desenho, não é? E eu sentia essa necessidade. Então, eu consegui uma bolsa para estudar na Escola Superior de Artes Industriais, né? Para o curso de Artes Gráficas. E foi uma experiência maravilhosa, não é? A escola era muito boa, né? Aprendi muito, nunca desenhei tanto, com ótimos professores, não é? Então eu tive um grande aperfeiçoamento técnico. Agora, eu aprendi muito em sala de aula e também fora da sala de aula, né? Porque a hoje República Tcheca, o país se dividiu em 1992 em República Tcheca e Eslováquia. A República Tcheca assim como a Eslováquia, né, são países de grande tradição cultural, né? Para se ter uma ideia, a Universidade Carlos ela foi fundada em 1348. Então eles têm uma história riquíssima de cultura. Você anda pela cidade, é de uma arquitetura belíssima, né? Antiga, de diversos estilos arquitetônicos, né? Desde do Império Romano, passando por todas as escolas, né? Do gótico, barroco, o renascentismo, o neoclássico, enfim, o modernismo. E o fato de você estar em outro país, né, com outra língua, eu estudei a língua tcheca, então para mim foi também um grande enriquecimento cultural, né, foi uma experiência maravilhosa. E eu cheguei lá em 1989 e peguei as manifestações, não é, contra o regime que lá havia, né, era um regime de partido praticamente, ela tinha vários partidos, mas eram todos subordinados ao Partido Comunista e era o modelo de socialismo soviético. Então eu acompanhei todas aquelas manifestações que levaram à queda do Muro de Berlim, ao fim do chamado socialismo real. Eu até escrevi um livro, não é, sobre esse tema chamado Um Brasileiro na Revolução de Veludo, né? Era uma vez em Praga, em que eu conto essa experiência. Então para mim também foi uma experiência muito importante, num momento muito significativo da história
da República Tcheca, da Europa Central, da Europa Oriental, enfim, da Europa, do mundo, né? Como disse, o fim daquela experiência, né? E todos os debates que se seguiram sobre os caminhos que a República Tcheca ia tomar, né? Toda a discussão que veio à tona no passado, desde o momento em que, em 1918, eles proclamaram a República, inauguraram uma experiência democrática, depois, em 1938, o Pacto de Munique, em que o país foi entregue e invadido pela Alemanha nazista, eles viveram uma experiência de uma ditadura de direita, de extrema-direita, né, até o pós-guerra, e depois, em 1948, eles viveram outra experiência autoritária, né, de um modelo autoritário de socialismo, que acabou-se em 1989. Então, houve muita discussão e, para mim, isso foi um grande amadurecimento. Então, eu voltei ao Brasil em 1992 bastante amadurecido, com bastante segurança, não só do aspecto técnico do meu trabalho, né, como uma visão crítica, né, política mais madura, que me deu muita segurança para desenvolver o meu trabalho de cartunista, né, de que, independentemente de quem esteja no poder, né, minha obrigação é criticar o poder. E como não existe governo perfeito, sempre haverá, portanto, espaço para o trabalho do cartunista. De Praga, tomamos aqui um avião para o Brasil. Em 93, você começou a fazer charges para Folha da Tarde, do Grupo Folha, né? Que depois foi substituído pelo jornal Agora. Tanto na Folha da Tarde quanto no Agora, você fez e continua fazendo as suas charges, né? Suas charges são praticamente histórias em quadrinho, né? Que a charge tem um quadro só. Tem muito chargista que foca na caricatura, na figura da caricatura do ilustre político da vez, foca nisso e às vezes esquece até de aprimorar a piada, faz mais uma reflexão, menos piada e mais reflexão, né? Sua piada reforça a graça do desenho, uma coisa valoriza a outra, né? O que você diz pra gente dessa experiência de charge diária num veículo que tá, alguns urubus aí dizem que tá nos estertores, né? Um veículo que tá mal das pernas, que é o Jornal Diário, né? Érico, eu não costumo ter uma receita ou dar fórmulas, né, da charge, né? Porque na arte, em especial, é um lugar que não deve haver regras, né? Pelo contrário, a regra é quebrar as regras, né? Não deve ter formalidade, né? A criatividade é exatamente a quebra da linearidade, sair do lugar comum, né? Então, eu mesmo, para mim, não estabeleço muitas regras, né? A charge, ela pode ter pouco texto, ou no outro dia eu posso fazer com muito texto, ou outra vez eu posso fazer sem nenhum texto, só com o desenho, né? O que acho importante, né? Quer dizer, é mais importante do que a forma, é a ideia, né? E aí é o sentido geral do trabalho. Então, eu acho que tem que ter comicidade, tem que ter humor, né? Porque o leitor, quando pega o jornal e vê a charge, ele quer rir, então ele precisa ter humor, mas às vezes a charge, dependendo do contexto, por exemplo, nós estamos numa situação muito crítica de pandemia, de muitas mortes, então algumas vezes a charge não provoca o riso, ela provoca a indignação, ela busca provocar a reflexão, né? E o senso crítico do leitor, né? Então, eu acho que às vezes a regra é uma camisa de força e eu tento fugir dessa camisa de força. O importante é que ela mantenha o criticismo, né? E o criticismo não é a crítica pela crítica, mas baseado em valores que eu considero importantes para o meu trabalho, né? Quais são os valores? Primeiro, os valores democráticos, não é? Porque acho que a democracia é um avanço civilizatório da humanidade, né? Você ter
os direitos, né, democráticos, de expressão, de opinião, de organização, de livre manifestação, né, de convivência com as diferenças, do direito de eleger seus representantes, né, de ser representado, de se candidatar, enfim, as liberdades em geral. Então, a minha charge, toda vez em que um governo ele pode ameaçar ou ele diminui, né, as instituições que zelam pela liberdade, pelos valores democráticos, é claro que eu vou criticar esse governo. Então, esse é um valor que orienta o meu trabalho. Outro valor importante é que eu chamo de valores republicanos ou valores públicos, não é? Que o poder público, quem está governando o país, em qualquer esfera, né, de governo, e seja o país, seja o estado, seja o município, ele deve colocar a sua administração para o interesse público e não para interesses privados, para interesses de grupos, para interesses particulares. Então toda vez em que eu vejo que o poder público ele está sendo usado para favorecer interesses privados, pessoais, particulares, de grupos, eu critico, porque ele não está favorecendo o interesse público, não é? Então, esse é outro valor importante. E outro valor importante da crítica que eu faço no meu trabalho é a questão social, né? Um país como o nosso, de grandes desigualdades sociais, de muita pobreza, 60% da população brasileira tem a média salarial, né, de R$ 1.400, mais ou menos por aí. Então, é preciso cobrar das autoridades, né, políticas que diminuam a desigualdade, que melhorem a renda dos brasileiros, o padrão de vida. Então, esses valores eu considero mais importantes, né, para um trabalho. A questão da forma, do desenho, né, eu acho que o mais importante para o Chargi são esses valores, são as ideias, as sacadas, não é? Agora, claro que se ele tiver um bom desenho, se ele busca, né, uma boa forma, né, ou um desenho elegante, agradável para o leitor, que ele possa reconhecer, claro que um bom desenho, uma boa caricatura das personagens que fazem, né, a política que você retrata na charge, que o leitor possa reconhecer, tudo isso, evidentemente, acrescenta, né? E eu sempre tive uma busca também pela forma, né? Hoje menos, mas no passado eu me preocupei muito em desenvolver um traço, né? Inicialmente eu era muito influenciado por Enfio, por um tipo de traço que era um traço muito comum na época, um traço bem rápido, bem despretensioso, que era muito comum no Pasquim, na Europa, né, na França, com Charlie Hebdo, né, enfim. Depois eu achei que meu desenho estava muito parecido com o de Enfio e procurei um caminho próprio, né? Nos anos 80 você tinha os irmãos Caruso, né, que fizeram escola, muita gente começou a seguir aquela linha muito bonita, muito elegante, né, bem elaborada dos irmãos Caruso, de Paulo e Chico Caruso, né? Mas eu procurei, então, outro caminho, um caminho um pouco que diferenciasse um pouco. E aí eu estudei um pouco a história da caricatura no Brasil e peguei um pouco a influência de alguns grandes cartunistas dos anos 20, 30, 40, que estavam na época um pouco esquecidos, como J. Carlos, né, um carioca lá que brilhou, um dos mais importantes cartunistas do Brasil, ilustrador do século XX, depois Belmonte, aqui de São Paulo, né? Então eu bebi um pouco no trabalho deles, me inspirei um pouco para chegar ao traço que eu tenho hoje, né? Enfim, mas acho que a forma é importante, mas o mais importante é mesmo a ideia, né? O conteúdo, aquilo que você... a orientação geral do seu trabalho. Cláudio, você tem vários livros publicados, antologias, coletâneas de charges, né? O que vier eu traço, pitadas de Maluf, né? Remetendo ao queridinho do Maluf, o Celso Pitta, Lula Ano 1, Pizzaria Brasil, tanto coletâneas em papel, né? O chamado livro físico, quanto digitais, né? E eu queria saber de você, tem uma curiosidade com relação a você e a
muitos chargistas que reúnem trabalhos em livros, né? O livro se sustenta com relação a contextualizar as charges. O livro consegue fazer essa função de contextualizar a charge, que é muito ligada ao momento, ao dia a dia, e nem sempre ela é compreendida fora do contexto do veículo onde ela foi publicada originalmente. O livro e o jornal são veículos diferentes. O jornal, ele aborda o tema do dia. A charge diária que eu faço no jornal aborda, analisa o fato mais importante daquele dia, né? O dia em francês é jour, né? Daí vem o jornal. E descobri, por exemplo, que na língua romena o jornalista é chamado de diarista, né? Ele faz o noticiário do dia, né? O livro ele é outra linguagem e acho muito interessante porque quando eu ponho todas as charges ou as principais charges de um determinado período num livro, eu consigo ir além da fotografia do momento, eu posso ver o filme inteiro. Então, eu não vejo só um capítulo da novela, eu vejo a novela inteira, né? Então, eu costumo reunir ao final de cada governo as principais charges para dar uma ideia, né? Para se fazer uma análise mais abrangente, mais panorâmica de cada governo, né? Eu tenho cuidado, por exemplo, no meu livro Pizzaria Brasil, que eu lancei em 2007 para comemorar meus 30 anos de profissão. Eu reuni charges de 1977 até 2007. Além das charges, eu fiz também um texto sobre os fatos históricos a que as charges se referem, de modo a contextualizar e o leitor possa entender melhor as charges, não é? Então, eu gosto muito do livro porque ele dá uma visão mais abrangente, né? Para o leitor ter maior capacidade de análise. É claro que é uma forma de ver a história, né? Uma forma bem humorada. Não é um livro de história, né? Não vou substituir o papel de um historiador, né? Mas é uma visão curiosa ou como em determinado momento se interpretou os fatos contemporâneos, né? Atualmente eu tenho organizado livros eletrônicos que estão disponíveis no site da Amazon e que você pode baixar no celular ou no seu tablet ou no próprio computador, né? Isso facilita bastante, torna o custo mais barato, né? Porque um livro de charges, e principalmente se ele for colorido, ele sai muito caro, o que pode tornar o livro menos acessível. Já o e-book, né? O livro eletrônico, ele, além de todas as facilidades de você baixar automaticamente no seu celular ou computador, né? No seu dispositivo, ele tem um custo muito mais barato, não é? Então, acho que são coisas diferentes, mas tem sua linguagem própria. Nós temos o advento aí da internet, que tomou uma força gigantesca, principalmente nas 2 últimas décadas, né? E as charges diárias, elas têm sido, de alguma forma, deixadas assim em segundo plano até, pelos memes que não são feitos não exatamente por jornalistas ou por desenhistas profissionais, né? Mas pelo respeitável público, né? Então a charge, ela tá ao lado do jornal, ela tá lutando para sobreviver até num mundo em que o humor é olhado com uma certa desconfiança, né? Qual é o futuro da charge? Qual é o futuro do jornal, da mídia impressa? Olhando o passado, a gente pode tentar entender o presente e até traçar o futuro, né? Como sempre, a vida está sempre em transformação.
Inicialmente, a humanidade lia em tabuletas de barro, na Suméria, né? Nós devemos nos lembrar da aula de história. Depois passamos a ler em rolos de papiro, lá no Egito, feito de papiro. E depois em rolos de pergaminhos, né? Feito de pano, de linho. Para você ter uma ideia, a grande biblioteca de Alexandria não tinha livro em papel, era rolos de pergaminhos, né? Então, o livro, como nós conhecemos, né, é mais ou menos recente na história da humanidade, e principalmente no Ocidente, né, da Idade Média para cá, né, e quando depois surgem os jornais, né, com a invenção da imprensa no Ocidente, com Gutenberg, aí, no século XV e XVI, e vai se desenvolvendo, né? Então, o suporte, ele assim, está em transformação. Hoje nós temos meios eletrônicos, porém, as grandes comédias, as grandes tragédias gregas, os grandes, né, filósofos da antiguidade clássica ali, eles não escreveram em papel, eles escreveram em pergaminhos, né? Depois que foram colocados no papel. O mais importante é a gente discutir o papel da literatura, o papel da arte, o papel social do jornalismo, né? Que são momentos importantes de reflexão da existência, da atividade humana, né? Essa é a questão mais importante. Onde vamos fazer essa reflexão? Em que plataforma, em que suporte? Isso para mim é o secundário. É claro que para uma empresa editorial, para uma empresa jornalística, ela precisa se viabilizar do ponto de vista econômico, né? E para chegar aos leitores. Mas o mais importante é manter, né, o fundamental, que é o papel social da arte, o papel social da literatura, o papel social do jornalismo, né? Então, o jornalismo, para ele ser relevante, não é? Ele precisa ir muito além do relato dos fatos. Ele tem que ter qualidade, ele tem que ter capacidade de análise, de interpretação dos fatos, não é? Um jornalista profissional que passou por uma universidade, ele é treinado, né, para levar ao leitor uma informação de qualidade profissional. Então é preciso correlacionar os fatos, é preciso ter uma ética profissional de veracidade da informação, de buscar a objetividade, ao mesmo tempo a diversidade das interpretações, né? As empresas jornalistas, os jornalistas, o jornalismo em geral, eles têm que ter muita responsabilidade social, não é? No presente, principalmente agora com as fake news, não é? Com as informações falsas que correm aí nas redes sociais. E, por incrível que pareça, o jornalismo de qualidade ele está cada vez mais requisitado exatamente por conta das fake news. É preciso buscar informação de qualidade, é preciso buscar informação confiável, não é? E os grandes veículos de comunicação no mundo, que tem responsabilidade, que tem qualidade, né, que respondem até judicialmente pelo que publica diariamente, né, em suas plataformas, sejam impressas ou eletrônicas, né, elas estão sendo buscadas, né, as assinaturas estão crescendo desses veículos, ainda que em alguns casos as vendas impressas estão caindo, mas as pessoas leem na versão eletrônica, não é? Então, aí dentro da importância de você ter um jornalismo de qualidade, entra também a charge, não é? E entra também a responsabilidade do chargista de oferecer ao leitor, né, um trabalho de qualidade que tenha fundamentalmente capacidade de análise, de reflexão, de mostrar de forma crítica os fatos políticos, né, os fatos econômicos, a ação dos governos, não é? Então é importante, é muito importante que nós, os cartunistas, tenhamos um trabalho de qualidade, não é? Que vá além da constatação, além da piada, mas que desça a raiz dos problemas, tenham capacidade de análise. E é claro que para isso o jornalista e o cartunista precisam também ter condições de trabalho para exercer o seu papel,
não é? Porque quando o leitor lê uma charge, um texto jornalístico, ele está vendo ali a ponta do iceberg. Porque o trabalho, para se chegar, por exemplo, o meu trabalho diário, eu preciso ler bastante, eu leio de 2 às 3 horas, né? E tem algumas questões que eu não domino e que eu sou obrigado a ir atrás, a estudar. Então, por exemplo, quando se fez a reforma da Previdência, eu tive que estudar bastante o tema, ver as reformas da Previdência que foram feitas anteriormente no Brasil, no mundo, quais as implicações, ver diferentes opiniões de economistas, né? De pessoas ligadas à área, enfim. O que o leitor vê lá no quadradinho da charge é a ponta do iceberg de um trabalho diário. É um trabalho que precisa ter qualidade, responsabilidade social, e creio que a sobrevivência do jornalismo vai depender cada vez mais da sua qualidade. E para isso, o papel de um jornal que vá muito além do mero relato dos fatos diários, mas que seja útil ao leitor para que ele, no sentido de interpretar, de conhecer, de correlacionar os fatos, de analisar, até para que ele possa tomar decisões na sua vida, né, diária, seja todo tipo de decisão, de economia doméstica, se ele é um empresário da sua empresa, ele precisa ter informação de qualidade, com capacidade de análise, com capacidade de projetar o futuro. Então, acho que o jornalismo de qualidade, ele tem futuro e nunca antes foi tão necessário diante dessa enxurrada de fake news, de manipulação da informação. Então, eu acho que o futuro da charge do jornalismo de qualidades, ele está garantido, né? Na medida em que ele for capaz de cumprir o seu papel social. Confere agora o Instagram do nosso ilustre convidado, @chargistaclaudio, sem acento e tudo junto, @chargistaclaudio. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.